Para a nossa meditação na palavra do Senhor nessa noite, eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Vamos fazer uma leitura alternada desses versículos. Mais uma vez, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O título, logo acima, diz o Cântico de Ana. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer uma leitura alternada, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, diante da Tua palavra nós estamos nesse momento, te rogamos, fala ao nosso coração, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor nessa noite. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto que lemos, esses versículos do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, representam o cântico entoado por Ana, personagem bíblica conhecida de todos nós. Creio que é uma história não nova a nós, a história dessa personagem, conhecida de nós como a mãe de Samuel, o famoso profeta, juiz e sacerdote. Essa é a história contada nesse livro que leva o nome do profeta Samuel. Mas nós começamos ouvindo sobre a história de Ana, a sua mãe. O capítulo anterior a esse que nós lemos, o capítulo 1, nos dá o contexto imediato dessa passagem. O capítulo 1 do primeiro livro de Samuel fala da história de Eucana. Eucana, um levita, morador da região de Efraim, que possuía 2 esposas. Uma delas, chamada Ana, a esposa a quem Eucana amava, mas que era estéril, não podia ter filhos. E a sua outra esposa, chamada Penina, que essa sim tinha filhos, havia lhe dado filhos, mas muito
possivelmente tomada como esposa por Eucana para lhe dar filhos, visto que Ana, a mulher a quem ele amava, era estéril. E é interessante que Eucana assim faz, indo de forma contrária ao que a lei de Moisés instruía a fazer. A lei de Moisés, em Levítico, capítulo 18, verso 18, diz: "E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival." De forma contrária à instrução da lei de Moisés, Eucana toma uma segunda esposa para lhe gerar filhos. Mas a lei já dizia: "Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival." E é exatamente isso que acontece na história de Eucana. Suas esposas se tornam rivais, se tornam inimigas. Nós lemos no capítulo 1, verso 6, se os irmãos acompanharem nas suas Bíblias, o texto diz que a rival de Ana, a sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Elas eram rivais. Penina irritava, provocava Ana por ser sua rival, pelo simples fato dela poder ter filhos e Ana ser estéril. Mas nós sabemos da história de Ana, então, que ela vai ao templo para orar ao Senhor, para rogar ao Senhor um filho. Esse é o desenrolar do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Ana, diante dessa situação, vai ao templo e faz uma oração ao Senhor lhe rogando um filho. E nós lembramos dos detalhes da história, sendo um desses detalhes o fato de que Eli, o sacerdote, que servia no templo junto com seus filhos, Ofne e Finéias, Eli pensa num primeiro momento que Ana está embriagada pelo fato dela orar simplesmente movimentando seus lábios, sem emitir nenhum som. Mas ao fim, ele entende a situação e despede Ana, rogando a Deus que lhe conceda o seu pedido. Ana então retorna para casa e o Senhor lhe atende à oração. E o Senhor lhe concede um filho, que viria a ser o profeta Samuel. Ana então, após desmamar o nenê, retorna ao templo para consagrá-lo ao Senhor. E é nesse momento, esse cântico de louvor ao Senhor. E nós podemos, num primeiro momento, então, simplesmente entender esse cântico de Ana como sendo o seu louvor pessoal, o seu cântico de louvor individual, pessoal a Deus, por ter lhe concedido o filho que ela tanto desejava, o filho pelo qual ela rogou. Nós lemos o cântico, vemos diversas palavras e expressões que Ana usa, inclusive que nós podemos enxergar a sua rival Penina. Nos versos que nós lemos, nós vemos várias expressões, como por exemplo no verso 1, "A minha boca se ri dos meus inimigos." Nós podemos imaginar nessa citação a própria Penina, né? A rival de Ana, sua inimiga, sua rival. No verso 3, Ana diz: "Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da sua boca." Podemos imaginar aqui a própria Penina provocando-a, irritando-a com palavras orgulhosas, arrogantes, humilhando Ana por não poder ter filhos. O próprio verso 5, Ana fala da mulher estéril e da mulher que tinha muitos filhos. Quase um claro antagonismo aqui entre Ana e sua rival Penina. Nós podemos, num primeiro momento, entender esse louvor como sendo um louvor muito pessoal de Ana, muito aplicável à situação específica que Ana estava passando. Mas, no entanto, irmãos, por mais que o receber filhos do Senhor seja motivo mais que suficiente para louvarmos o Senhor, para agradecermos a Deus, para entoarmos cânticos de louvor ao Senhor, por mais que isso por si só já seja, sim, motivo mais que suficiente para isso, o cântico de Ana que nós lemos representa algo muito maior, representa algo ainda superior. Porque na história desses personagens que são apresentados aqui no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, Eucana, Ana, Penina, Eli, Ofne, Finéias, todos esses personagens que são mencionados aqui na introdução desse livro, a história deles é uma figura da história
e do contexto do próprio povo de Israel. A história desses personagens que são apresentados nesse livro, um livro histórico, são figura, são metáfora e representação da história do próprio povo de Israel como um todo. Portanto, nos situando um pouco mais no contexto mais amplo dessa passagem, é importante nós lembrarmos que nós estamos observando aqui, nesse texto, nesse livro, o período dos juízes. Como os irmãos bem sabem, o período dos juízes é o período que se situa entre os governos de Moisés e Josué, os famosos e grandes líderes do povo judeu, do povo de Israel, que conduziram os hebreus na saída do Egito e na entrada da terra prometida, a terra de Canaã. O período dos juízes se situa entre esse período e o período dos reis, e o período onde Israel passa a ser governado por reis ungidos e escolhidos pelo Senhor. A propósito, o próprio profeta Samuel viria a ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Portanto, estamos situados nesse período histórico, o período dos juízes. Período esse que é caracterizado, irmãos, por um declínio espiritual em Israel. Antes do primeiro livro de Samuel, nós temos o livro de Ruth, um livro cuja história também se passa no período dos juízes. E antes do livro de Ruth, nós temos o livro dos juízes. E o fim desse livro mostra ou ilustra bem esse estado de declínio espiritual de Israel. Pegando só ali o final do livro de Juízes, nós começamos a ter uma noção desse estado espiritual de Israel. Nós vemos o último dos juízes, antes de Samuel, sendo Sansão. Famoso juiz, famosa história, famoso homem, mas de moral bastante questionável. Basta lermos a sua história para vermos que sim, Deus fez grandes coisas por meio de Sansão, mas a sua vida moral foi muito questionável. Nós vemos no fim do livro dos Juízes uma tribo inteira das 12 tribos de Israel. Nós vemos uma tribo inteira, a tribo de Dan, escolhendo para si um sacerdote particular, alheio à escolha de Deus pela linhagem de Arão. Eles escolhem um sacerdote particular da sua tribo para sacrificar a uma imagem de escultura. Uma tribo inteira cedendo à idolatria. Nós vemos uma terrível história no fim do livro dos Juízes, que conta de um estupro coletivo da concubina de um levita. Estupro esse perpetrado pelos homens da cidade de Gibeá, uma cidade na tribo de Benjamim. História terrível, que desencadeia na primeira guerra civil da nação de Israel. Ilustrações que nos ajudam a entender o estado de declínio espiritual da nação como um todo. E agora, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, a situação é essa. Um homem, Eucana, que toma 2 esposas, contrariando a lei de Moisés, esposas essas que se tornam rivais. Nós temos um sacerdote, Eli, com dificuldades em diferenciar uma embriaguez de uma oração fervorosa, um sacerdote incapaz de corrigir os seus filhos, Ofni e Finéias, que, como sabemos pela leitura do texto dos demais capítulos, são também sacerdotes, oficiam também como sacerdotes, mas que tomavam para si a porção do sacrifício que era do Senhor e se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E nós temos ainda a situação relatada no próximo capítulo, capítulo 3, verso 1, que diz que nesse momento da história de Israel, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Veja a situação de Israel nesse momento histórico, irmãos. É preciso entender também, irmãos, que nesse momento da história, o período da revelação especial de Deus ainda estava aberto. Deus ainda se revelava por meio dos profetas. Deus levantava ainda profetas nesse momento histórico.
e revelava a esses profetas a sua vontade, muitas vezes por meio de visões. Por isso o texto vai dizer que nesse tempo a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, porque essa era uma das formas de revelação especial de Deus nesse momento histórico. Mas o texto então nos diz que esse estado de declínio espiritual de Israel era tão acentuado que há uma escassez de profetas, há uma esterilidade de profetas. A palavra do Senhor era rara. E a falta de profetas, irmãos, é um sinal do juízo de Deus sobre o seu povo. Quando nós avançamos no livro do profeta Amós, quando o profeta anuncia a ruína de Israel por causa da sua idolatria, o profeta Amós diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Veja como o profeta Amós anuncia o castigo de Deus. Eu enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. A falta de profetas, o fato da palavra de Deus ser rara e as visões não serem frequentes, é sinal do juízo de Deus sobre Israel nesse momento. Além disso, irmãos, a falta de profetas faz do povo de Deus, do povo de Israel, objeto de escárnio e de desprezo dos demais povos. Não só a falta de profetas, a falta da palavra do Senhor de ser revelada e proclamada e anunciada, não somente é sinal do juízo de Deus, mas faz do povo objeto de escárnio e desprezo pelos demais povos, pelos seus adversários. Uma exemplificação disso nós encontramos no Salmo 74, Salmo de Asaf, Salmo no qual Asaf lamenta o fato dos adversários do povo de Israel profanarem as coisas santas, o fato dos ímpios profanarem as coisas santas. E Asaf afirma nesse Salmo, Salmo 74, o seguinte: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos. E aí Asaf diz: já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Veja o que ele diz: não há profeta, não há entre nós quem saiba até quando. Numa situação como essa, esperaria-se que o profeta designado por Deus, chamado por Deus, falasse da parte de Deus. Essa situação, esse tempo durará ainda por tanto tempo, como muitas vezes o Senhor fez, inclusive pelo profeta Daniel. Mas, veja o que Asaf diz: não há profeta, não há quem anuncie, não há quem saiba até quando essa situação há de perdurar. Já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. E então Asaf se dirige a Deus: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Como se ele dissesse: Senhor, fala conosco. Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Veja, o povo não tinha profetas. Asaf lamenta a falta de profetas. E isso está associado ao desprezo, ao escárnio, à profanação dos inimigos do povo de Deus. Há, portanto, irmãos, nesse período do primeiro livro de Samuel, uma esterilidade espiritual.
há uma esterilidade de profetas e da palavra do Senhor. O povo de Israel está humilhado, se sente esquecido por Deus, assim como Asaf no Salmo 74, que diz: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Essa é a situação de Israel nesse momento. E para deixar isso muito claro, alguns capítulos à frente, no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, nós vemos os israelitas sendo vencidos pelos filisteus. Os sacerdotes sendo mortos e a arca da aliança sendo levada embora para uma terra estranha. Portanto, meus irmãos, entendamos aqui a história de Ana, a história dessa personagem que entoa esse cântico, estéril, humilhada por Penina, sua rival. Entendamos essa história como sendo a história que reflete a história de Israel, a história do povo como um todo. A aflição de Ana é a aflição de Israel, que se vê distante de Deus, que se vê esquecido por Deus, sem ouvir a sua voz, sem receber a sua palavra por meio de profetas. E desde já, meus irmãos, uma aplicação a nós, a partir desse texto, é que muitas vezes nos sentimos assim. Muitas vezes somos acometidos desse mesmo sentimento. Nos sentimos distantes de Deus. Nos sentimos esquecidos por Deus. Mas muitas vezes é pela palavra de Deus ser também rara a nós. É por muitas vezes nós mesmos tornarmos a palavra de Deus rara a nós mesmos. Nós temos a revelação de Deus nas Escrituras, nós temos a palavra e a revelação de Deus completa nas Escrituras, temos acesso a ela, mas não meditamos nela. Mas não dedicamos tempo a isso. Ouvimos a pregação fiel das Escrituras, ouvimos a proclamação da palavra de Deus, do Evangelho, mas não recebemos com fé em nosso coração. Muitas vezes nós tornamos a palavra rara a nós mesmos. E é necessário, então, irmãos, uma renovação em nosso relacionamento com a palavra do Senhor. É necessário que haja uma transformação na nossa relação com a palavra de Deus, para que estejamos mais uma vez próximos do Senhor, ouvindo a sua voz e atendendo com fé ao seu chamado. Essa é uma primeira aplicação a nós, irmãos, nessa noite. Mas entendendo isso, que a história de Ana, a história desse personagem que nos é apresentado, é um reflexo da história de Israel, nós entendemos também que esse louvor, entoado por ela, no capítulo 2, esse cântico de louvor, é mais do que somente o seu louvor pessoal, por ela ter recebido um filho. É mais que isso. É um louvor a Deus pelo povo ter finalmente recebido, então, um profeta. É finalmente o povo de Deus que já estava sofrendo a escassez da palavra de Deus, a escassez das visões, finalmente recebendo um profeta que haveria de transmitir a vontade e a palavra do Senhor. Afinal de contas, Ana não pediu para si um filho, mas Ana pede um filho para o Senhor. No primeiro capítulo, verso 11, os irmãos podem acompanhar, nós vemos o voto de Ana. O texto do voto de Ana diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que Ana não pede um filho para si, Ana pede um filho para o Senhor, para devolvê-lo ao Senhor, para consagrá-lo ao Senhor. Portanto, esse louvor de Ana, esse cântico de louvor de Ana, é o cântico de louvor de Israel pelo profeta que foi recebido finalmente do Senhor. E o tema desse cântico, o mote desse cântico, que nós vemos por todo o cântico de Ana, é a confiança de que Deus é aquele que exalta o pequeno, o humilde, o estéril, e abate o forte,
o orgulhoso e o arrogante. Mais uma vez, nós poderíamos enxergar aqui Ana e Penina, a estéril e a arrogante, a humilde e a orgulhosa. Mas Ana louva a Deus na confiança de que Deus há de, mais uma vez, exaltar o seu povo, Israel, e há de humilhar os seus inimigos. Nós lemos então Ana, nos primeiros versos 1 e 2, exaltando o Senhor. Ana diz: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E por salvação podemos entender também aqui libertação. Essa era a confiança que Ana demonstra ter do que Deus faria por Israel. Libertação dos seus inimigos, libertação dos seus adversários. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ou seja, não há outro refúgio, não há outro esconderijo para Israel do que o Senhor. E do verso 3 até a primeira parte do verso 10, nós temos toda uma sequência de versos, onde Ana, de forma bela, de forma poética, afirma e reafirma que ao Senhor pertence o exaltar e o humilhar, o dar a vida e o tirar a vida, o ferir como o sarar. É a Deus a quem pertence essas ações. Nós lemos nesses versos, do verso 3 até o começo do verso 10, de forma alternada, o que o Senhor faz e há de fazer pelo seu povo e o que Ele faz e há de fazer com os seus inimigos. Nós lemos a partir do verso 3, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Veja, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Deus quebra os fortes e cinge de força os débeis, os fracos. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Ou seja, aqueles que eram fartos são humilhados, hoje se alugam por pão. E os que andavam famintos não sofrem mais fome. Deus exalta o faminto, o pobre, o fraco. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Vejam, ações antagônicas de Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ana exalta a Deus por ser esse Deus que exalta aquele que é humilhado, aquele que é pobre, aquele que é fraco, é cingido de força pelo Senhor. Ana deposita essa confiança no Senhor. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Veja, de diversas formas, de forma poética, no seu cântico, Ana exalta a Deus por isso, por ser aquele em quem o fraco, o humilde, o débil pode confiar, pode depositar a sua confiança, porque é pela força do Senhor e não pela sua força que o homem prevalece. E Ana afirma essa confiança de que Deus há de fazer isso pelo seu povo, por Israel, frente aos inimigos, frente aos demais povos. E nós vemos o cumprimento imediato dessas palavras do cântico de Ana em Samuel, o seu filho. Samuel cresce na presença do Senhor, servindo no templo, como nós lemos no decorrer dos capítulos, para então se tornar, primeiro, o profeta a quem Deus verdadeiramente fala, a quem Deus verdadeiramente se revela. Nós vemos isso imediatamente no capítulo 3, no famoso texto, na famosa passagem da visão de Samuel, onde Deus chama Samuel. Samuel, Samuel.
e ele não entende no primeiro momento. E o próprio sacerdote Eli é quem explica. Quando você ouvir chamar a sua voz mais uma vez, você então diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel cresce para ser esse profeta a quem Deus se revela. Agora a palavra de Deus não há de ser mais rara, as visões vão voltar a acontecer. E ele cresce para ser esse profeta que recebe a palavra do Senhor e anuncia ao povo, mesmo que seja para correção. E aí eu peço aos irmãos que avancem ao capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler alguns versos que mostram esses pontos e que ilustram esses pontos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, no verso 3, nós vemos Samuel crescendo para se tornar esse profeta que anuncia ao povo a palavra de Deus. 1 Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja Samuel se tornando esse profeta que anuncia a palavra do Senhor, mesmo que de arrependimento, mesmo que de correção. Samuel cresce na presença do Senhor, servindo no templo para se tornar também o sacerdote fiel, que conta com a aprovação de Deus. Verso 9 do capítulo 7. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Veja, Samuel, o sacerdote, aquele que sacrifica, aquele que intercede, que roga pelo povo. E nós vemos nisso a provisão de Deus a Israel, de um profeta, de um sacerdote. E não somente isso, mas também de um juiz, que trouxe libertação ao povo de Deus. Capítulo 7, verso 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Percebem o cumprimento da confiança de Ana na figura de Samuel, daquilo que ele representa para Israel. O profeta que anuncia a palavra, o sacerdote fiel e aceito por Deus, que é respondido pelo Senhor, o juiz que traz libertação ao povo dos inimigos. Nos versos que nós lemos, nós vemos essa realidade se cumprindo em Samuel. A mensagem do cântico de Ana para Israel e para nós, irmãos, que somos o seu povo, que somos a sua igreja, então, é de que o Senhor não nos desampara, é de que o Senhor não se esquece de nós, mas no devido tempo, no tempo da sua soberana vontade, Ele nos restaura, Ele remove de nós a vergonha, o opróbrio, o escárnio dos ímpios que muitas vezes recai sobre nós, o povo de Deus, muitas vezes vindo por próprio castigo de Deus, por nossa própria infidelidade. Muitas vezes, nós somos alvo do escárnio, do desprezo dos ímpios, por nossa própria infidelidade, como o próprio castigo de Deus sobre nós, por causa de nossa debilidade espiritual, por causa do nosso declínio espiritual. Mas a mensagem do cântico de Ana é a confiança de que Deus, por amor ao seu nome, por amor ao povo que se chama pelo seu nome, Ele se vinga dos nossos adversários. Ele não se esquece de nós. E nós vemos, meus irmãos, as palavras desse cântico de Ana, no capítulo 2, sendo ecoadas ao longo de toda a história de Israel. Esse cântico de Ana passa a ser o cântico de Israel por gerações, por séculos, sendo ecoadas ao longo da história de Israel e registradas nos Salmos, o inário do povo de Deus. Esse cântico de Ana passou, as palavras desse cântico passaram a ser parte do repertório do povo de Israel,
conforme os registros dos Salmos, e nós encontramos vários paralelos do Cântico de Ana com vários dos Salmos. Por exemplo, no verso 4, voltando agora para o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, no verso 4, nós lemos: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Nós lemos no Salmo 37, versos 14 e 15, o seguinte: os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos, os arcos dos ímpios, serão despedaçados. As palavras do Cântico de Ana ecoadas nos Salmos. No verso 5 de 1 Samuel 2, nós lemos: os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. E nós lemos no Salmo 113, verso 9: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! No verso 7 do Cântico de Ana, de 1 Samuel 2, nós lemos: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E no Salmo 75, verso 7, nós lemos: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. No verso 8 do Cântico de Ana, lemos: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. No Salmo 113, versos 7 e 8, nós lemos palavras muito parecidas: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Veja, o Cântico de Ana, essa confiança de que Deus exalta o seu povo e abate os inimigos, de que Deus não se esquece do seu povo, mas atenta mesmo na sua fraqueza, na sua humildade. Essas palavras são ecoadas ao longo de gerações no cantar dos salmos pelo povo de Deus. Mas nós vemos, irmãos, essas palavras do Cântico de Ana que afirmam essa confiança na ação do Senhor em favor do seu povo, exaltando o fraco e humilde e humilhando os soberbos e os poderosos. Nós vemos esse cântico de Ana também ecoando num cântico de uma outra mãe, muitos séculos depois, que também recebeu de Deus a graça de uma gestação miraculosa. E esse cântico dessa outra mãe diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Esse cântico, meus irmãos, é de Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. Essas palavras são registradas no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Palavras que ecoam o cântico de Ana muitos séculos depois. Essa Maria também, uma mulher desconhecida, de uma cidade insignificante, pequena, débil, fraca, assim como Ana, humilhada, mas exaltando ao Senhor por lembrar-se do seu povo, por enviar ao seu povo não um profeta, mas o profeta, Jesus Cristo.
Deus envia ao mundo também por meio de um nascimento milagroso, um nascimento virginal, aquele que cumpre as palavras do Cântico de Ana, aquele que cumpre agora de modo perfeito as palavras do Cântico de Ana. Nós vimos que Samuel cumpriu de maneira imediata as palavras do Cântico de Ana, mas de modo imperfeito. Nós lemos que o Senhor livrou a Israel durante os dias de Samuel. E nós vemos em Samuel também homem imperfeito, também homem pecador como nós. Nós vemos inclusive no texto do primeiro livro de Samuel um indicativo de que Samuel possa ter falhado, no mesmo ponto em que falhou Eli, o sacerdote, nos seus filhos. Nós lemos no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, nos 3 primeiros versículos, o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Samuel cumpre as palavras do Cântico de Ana, mas não de forma perfeita. Também é falho. Temos um indicativo de que tenha falhado talvez no mesmo ponto que falhou Eli, o sacerdote, e por isso foi reprovado e repreendido pelo Senhor. Mas agora nós vemos o cumprimento perfeito das palavras do Cântico de Ana no Filho de Maria, Jesus Cristo. Pois Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens para se tornar o profeta que é a própria revelação de Deus encarnada, pois ele é o Filho unigênito de Deus Pai. Jesus Cristo cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens para se tornar o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, que não precisa sacrificar por si, como o autor aos Hebreus nos diz, e que apresentou por nós, em nosso lugar, o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo. Jesus Cristo cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens para se tornar o Rei que conquistou a nós, o seu povo, libertação e vitória sobre os nossos inimigos, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. E é interessante notarmos, irmãos, no Cântico de Ana, no verso 10, no final do verso 10, como Ana, de certa forma, prenuncia Cristo nas suas palavras. Ao fim do verso 10 do capítulo 2, no fim do seu cântico, Ana diz: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Veja que antes mesmo de haverem reis em Israel, como disse, esse é o período dos juízes, não haviam reis em Israel. Mas Ana fala de um rei, Ana profetiza um reinado, o reinado messiânico de Cristo. Afinal de contas, a palavra Messias quer dizer ungido, e ela diz que o Senhor dá força ao seu rei, ele exalta o poder do seu ungido. E é o seu filho, o profeta Samuel, que unge Davi, o rei, guerreiro, vitorioso, mas também imperfeito, mas também pecador, mas que conquistou a paz a Israel dos povos vizinhos. E é da descendência desse Davi que vem o rei perfeito, Jesus Cristo, o rei que tem toda a autoridade no céu e na terra, o rei que se assenta no trono da glória, o rei que tem as chaves da morte e do inferno, pois ele foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu ao terceiro dia vitorioso. Ele é o rei que há de exaltar e glorificar a nós, o seu povo, para reinarmos com ele. Ele que é o rei que exercerá o seu domínio sobre todas as nações e a quem todo joelho há de se dobrar. E ainda, um último cântico, irmãos,
Ainda um último cântico ecoa também as palavras da vitória do nosso Rei, Jesus Cristo. Esse último cântico, o cântico do Cordeiro, entoado pelos remidos no céu, conforme registra João nas palavras do Apocalipse, capítulo 15, versos 3 e 4. Esse último cântico, entoado pelos remidos no céu, ecoa as palavras da vitória do nosso Rei, da libertação que o Rei nos trouxe. E esse cântico que diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Portanto, meus irmãos, quando nos virmos também diante de um declínio espiritual em nossas vidas, quando nos depararmos com um declínio espiritual em nós, que nos apeguemos com firmeza a esse Cristo que é o profeta, a esse Cristo que é o sacerdote, que é o Rei vitorioso. Nos apeguemos com mais firmeza a esse Cristo e a sua palavra. Que a palavra do Senhor não nos seja rara, mas que ela nos conduza sempre à presença do Senhor. E nos alegremos, meus irmãos, na certeza de que, assim como Ana expressa no seu cântico essa confiança, que nos alegremos também nessa confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor não nos abandona, de que Ele não se esquece de nós. E Ele provou isso ao enviar o Seu Filho para nos revelar o Pai e a Sua vontade, para nos perdoar dos nossos pecados, pelo Seu sacrifício na cruz, para trazer salvação, libertação às nossas vidas, tirar de nós a vergonha, a dor, para nos glorificar e nos exaltar juntamente com Ele e reinarmos assim com Ele por toda a eternidade. Amém?